ao Divertidamente. Não, Paulo, surtadamente. Surtadamente. Opa, confundi porque é igual. Sim, sim. Bem-vindos ao Surtadamente. O melhor podcast para a sua mente e para o seu coração. Esta daqui do meu lado é a doutora Flávia Sano, psiquiatra. E esse aqui é o Paulo Siqueira, Maravilhoso. psicólogo. Maravilhoso. Isso. É. E E, hoje- nós dois juntos. Nós somos o Surtadamente. Divertidamente também. Divertidamente também, porque hoje nós vamos falar sobre o filme Divertidamente, né, Flávia? Sim. Um tema muito legal e com uma Que tá convidada... em alta, totalmente em alta, muito né? em alta. E com uma convidada muito legal que vocês vão saber daqui a pouco quem que é. Surprise pra vocês, hein? Que eu falei do jeito dela. Surprise. Surprise. Então, roda a vinheta. E Flávia, antes da gente começar o nosso episódio, a gente não pode esquecer do nosso patrocinador aqui do Surtadamente. É o Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Que é um espaço que aqui tem a mesma preocupação do nosso podcast. Uma preocupação com a saúde mental e para o bem-estar. Obrigado, Vale Sul Shopping, por nos apoiar nesse projeto que tem chegado a tantos lugares, né, Flávia? E não podemos esquecer também da Clínica Da Etos. Clínica Etos, que é uma clínica de saúde mental e bem-estar. Exato. E, Flávia, nós temos uma super convidada aqui, very special. Very special. Very, very special. Que é a nossa diretora. A nossa produtora. Produtora Karen Lin. A nossa amigucha. Nossa amigucha, obrigado. Ah, não, outra mão, Karen. Ah, é? E quem somos? Quem somos? Vale Sul Shopping. Nós somos E quem os somos? três. Os três surtadamente. surtadamente. Agora Agora viu? aqui, né? Agora sim, com um trio completo. Seja bem-vinda, cara. Muito obrigada, gente. Namastê pra você. Namastê pra vocês também. É equilibradíssima. Equilibradíssima. Sou, equilibradíssima. por isso, a diretora Aham. dessa loucura aqui, não é Sim, mesmo? exato. Você é descendente De taiwanês. taiwanês, exato. De Taiwan. E você? Taiwanês. De japonês. E eu, de caçapavense. Ai, que surto! Não, de italiano, eu sei de uma- Italiano. Índio, Índio. olha que mistura. Minha Que bisavó legal. casou com índio. Nossa, que bacana. Que tem tudo a ver com o tema de hoje. Também acho. A diversidade. Ah, totalmente. Ah, Completamente. faz sentido, faz sentido. Vocês assistiram o filme? Primeiro, vamos começar. Assistiram o Divertidamente One? Pra And falar. two. And One two. and two. One and two. É, One em and japonês é como? Ichi, ni. Olha. Ichini. O que vocês Tá acharam? vendo que eu sei? Do um? Gostaram do Divertidamente? É fabuloso. A gente vai falar o quê? Sobre as emoções da Riley. Sim. Né? A Riley é uma criança, ela tem 11 anos, é a coisa mais Fofucha. linda do Sim, mundo. desde que ela nasceu Aí no ali. segundo ainda, e gente, hoje vai rolar spoiler. Nem é mãe de adolescente. Já avisamos a mãe de adolescente aqui, né? Né, Aham. Flávia? Que também Flávia é mãe também. de adolescente. Vimos muitas emoções acontecendo dentro de casa. E foi legal, assim, não falando sobre o filme agora, mas assim, pra vocês que são mães de adolescente, foi legal assistir esse filme? Tipo, e até entender um pouco de como acontece? Pra mim foi absurdamente foi claro. Coisas que o meu filho me irrita, que eu assisto, vejo, falo, nossa, não é possível, não é possível. E aí quando vem o filme, eu falo, caramba, eu não sou a única. Isso aí é normal. Que nem, spoiler, o tédio. O tédio, exato. O tédio, ai, que saco. Ai, a gente vai o quê? Pro shopping? Ai, não. Eu acho que pro adolescente o tédio tinha que ter uma participação um pouquinho mais... Ah, mas aí o filme fica entediado. Também Entediado. Mas o acho. adolescente, pelo menos o Ele é muito adolescente homem. é. Às vezes porque foi a Riley, que é a menina. É verdade. Porque eu vejo muito tédio no meu filho também, essa Mas fase. eu Eles querem vejo. dormir bastante. Fica... É, mas que a nas será que a- amiguinhas. será que a menina, ela é mais... Ela é mais ativa, eu acho que ela amadurece um pouquinho antes, Sim. né? Ela não curte tanto esse Eu acho que a tédio. puberdade pra menina é mais difícil. Pelo que eu vejo, assim, no consultório. Tem mais sofrimento. Eu acho que é. Pro menino ainda ele tem aquele. Ele tá ainda na puberdade, mas ele ainda tem aquele lado meninão dele, né? Que é jogar videogame, Sempre. bola, tudo mais. É. A menina não, a menina já parece que é muito abrupto, né? A- Da menina pra mulher, que Pra já mulher. fica apaixonadinha e tal. E geralmente elas gostam de meninos mais velhos, Mais né? velhos, Quando eu é. dava aula, as meninas do 6º ano gostavam dos meninos do 9º. Porque da sala deles, da sala delas, era tudo molecão. Então, eu e a Karen, a gente estava falando isso mesmo, né? Porque, assim, acho que é tão mais difícil para as meninas também por causa da relação entre as meninas e a relação entre os meninos. A gente estava falando outro dia que as mães das meninas estavam comentando, né,
que assim, os conflitos que existem entre as meninas na mesma escola, que eu falava assim, gente, o Karen, que os nossos filhos estudam juntos, né? Será que é da mesma escola que eles estão falando? Porque, assim, a amizade deles são tão tranquilas, um apoia tanto o outro, é tão... Então, eu não sei se também tem, às vezes, a questão da menina ser mais difícil, porque a relação entre elas também, às vezes, é um pouquinho mais conflituosa, né? Os meninos são mais... Ou será que algumas emoções, né, nos meninos e nas meninas, principalmente na puberdade, aparece diferente? Eu lembro Com intensidade diferente? Porque a raiva, por exemplo, né? Eu lembro que quando eu dava aula, teve um caso de 2 meninos que eles se socaram, de sair sangue na quadra. E aí eu tive, né, eu tava ali perto, levei pra diretoria e tudo mais. Aí quando a diretora pediu para eu levar de novo para a sala, eu lembro que eu subi, né, a escada ali, a rampa para ir para a sala, e os dois estavam conversando, batendo papo, como se nada tivesse acontecido. E as meninas, parece que assim, brigou, elas vão ficar eternamente com rivalidade. Talvez os conflitos, talvez, dos meninos, eles resolvam mais fácil. Sim, né? pode ser. Lá naquele momento, na raiva, no murro e no soco. Não é geral, não é regra. Nossa, devia ter uma outra emoção, então, dentro do desenho. A mágoa. O conciliador. Não, a mágoa. A mágoa. A mágoa né? pro adolescente, porque o menino eu não vejo muito, né? Sendo mãe de menino, eu não vejo muito que eles têm mágoa. Mas a gente conhece do mundo das meninas. Feminino, sim, né? Nós fomos adolescentes. Exato. Foram. Exato. Já existia nessa época. Outro dia. Já eu era tinha adolescente, né? Já tinha. E aí a puberdade vem aquela agarrada no ódio, né? Aquele momento e de repente uma paz e de repente um ódio e de repente aquela paz e de repente aquela mágoa. Você não tinha isso, Flávia? Não, fui uma adolescente totalmente equilibrada. Até hoje. Sim, eu também fui muito equilibrado. Você também? Então, mas olha só, até hoje, quando a gente fala, né, de mágoa e tudo mais, e meninos e meninas, até na empresa, a gente vê homens, eles brigam, estão lá discutindo e tal, e de repente tá tudo bem, vamos embora tomar uma cerveja. Sim. Né? Agora, mulheres já não são assim. Sim, eu sempre trabalhei com mulheres, a maioria das vezes. Não, mulheres não são assim. Você pisou diferente. na bola, tem que passar um pouquinho ali até a dor passar. Exato. Existe mesmo, mais sensível, existe né? mesmo a questão da rivalidade feminina que o pessoal sempre fala. Infelizmente. Mas isso é toda uma coisa histórica, né? Eu tava lendo e sobre... começa aí na adolescência, até na Riley, né? Quando começa também a mostrar isso, né? Aos poucos. Exato, é verdade. É isso aí. Mas assim, a gente acaba falando, a gente acabou entrando no 2. Misturou o 1 e o 2. Vamos pro 1. Né? Vamos. Porque no 1 aparece, quando a Riley nasce, a alegria é a primeira ali, né? A despertar, daqui a pouco vai aparecendo as outras emoções, como a tristeza, como as emoções mais básicas, as básicas, né? Que é a tristeza, a alegria, o medo, o nojo... E a raiva. E a raiva. E a Flávia quer mostrar a unha pra gente, aproveitar. E a raiva. Aí, falar em unha, você não tá achando que a Flávia tá... Flávia, você tá com os bonita, olhos assim, tá diferente. Mas, olha... Não é, gente? A gente tem que ressaltar isso, realçar a beleza da mulher, já que a gente está aqui falando sobre, né, os desenhos e tudo mais. Mas assim, você não achou que ela tá um pouco diferente, Eu fiz Paulo? umas coisinhas. Tá legalzinho. Gente, é umas porque coisinhas, hoje assim, né, programa interno é isso. Você vai conhecer por dentro o que é o Surtadamente. Exato. Não é verdade? E o Surtadamente é isso, é o surto de nós três, que aí vira programas maravilhosos, didáticos, leves, que levam saúde mental e conversas muito bacanas para vocês. E que não tá dando em lugar nenhum, né? Porque a gente começou a falar. Mas que no final é fruto disso daqui. Nós somos o reflexo da nossa própria mente, né? Exatamente, é uma mistura toda. Mas aí a gente corta tudo e fala pra Flávia. A Flávia é o nosso cérebro, né? Sim. Então a gente coloca em alguns momentos, ressalta coisas que a Flávia talvez não vá falar pra vocês, mas a gente vai. A gente vai. Flávia, o que aconteceu nesse seu rosto que você está mais bela? Nossa, vocês vão me expor assim, Claro. rede nacional? Claro, por favor, mostra. Eu tô achando que ele tá com inveja, Karen. Ele não tá com a cara de inveja? Talvez um pouco, por favor. Talvez um pouco. A Gostaria também fez, de estar passando por isso. Posso falar a pessoa que fez? Eu fiz uma cirurgia de pálpebra. Tá vendo como eu tô mais linda? Tá vendo? Vamos colocar lá, ó, revelação. Revelação. E aqui eu fiz uma lipo de pescoço. Sim. Né? Mas eu acho que o importante é falar, né, que hoje em dia, às vezes as pessoas têm que procurar um cirurgião plástico para fazer Com certeza. procedimentos assim mais delicados, né?
você vê assim que estão ocorrendo algumas coisas graves aí, né, que a gente sabe. Mas o importante é procurar um cirurgião plástico, que eu acho que é essa a mensagem, por isso que eu tô me revelando. Você quer falar sobre o seu cirurgião plástico, Flávia? Então, quem fez minha cirurgia plástica foi o Dr. Frederico Veiga, que é cirurgião plástico. Vamos colocar o arroba do doutor, porque ele merece. Dr. Frederico Veiga. E se você estiver precisando, às vezes, de um modelo para um nariz, por exemplo, eis-me aqui. Nossa, vamos contra, vamos Agora fazer um vamos pro baixo-assinado. divertidamente. Vamos fazer um baixo-assinado, nem você não mudou. vai fazer cirurgia. Por quê? Porque você é bonito como você Eu é. sei que eu sou lindo, mas será que eu não então. poderia ficar mais lindo ainda? É possível. Sim, não, mas eu já talvez. trabalhei isso em terapia já, do meu nariz. Se eu tivesse feito, acho que atrás, eu acho que eu ficaria com o nariz igual ao do Michael Jackson. Ai, gente. Porque, mas hoje eu sou feliz com o meu nariz. Então, se eu fizer uma cirurgia, acho que seria uma cirurgia... Uma coisa discreta, né? Discreta. Ô, gente, olha só, a gente vai do Divertidamente 1, Divertidamente 2, plástica da Flávia, talvez uma plástica de Paulo, quem Sim. sabe? Isso tudo é reflexo do TDAH, não é Claro que é. mesmo? E hoje é o tema é TDAH? Então vamos eu- falar do Divertidamente 1. Vamos. É isso aí. gente. A Flávia colocou a gente no lugar É agora. isso aí, foca. Foca. Então, Paulo, o que você mais gostou no Divertidamente 1? Você diz da cena? Uma cena ou assim... a cena. O que mais te tocou? Eu acho que a cena que eu mais gostei é quando o elefantinho, que é Peraí, engasguei. Big Big Bong, Bong. Big Big Bong. Bong. Essa Que é, cena... que é a imagem... Que é o amigo imaginário imaginário. dela. E tem aquela hora que ele fica muito triste, ele começa a chorar balas, não sei o que e tudo mais. E ele senta, aí chega a alegria lá, que nenhuma... Aquela positividade, né? Que a gente fala até um pouco tóxica, ela chegou meio coach ali nele. Não tem o birro com Tentando coach, distrair, né? fazer cosquinha. Não. Jamais. Nada E contra daí ela começa a fazer cosquinha, animar ele e tudo mais, e nada Vamos sair acontece. andando, vamos sair andando. É. E daí chega a tristeza, senta do lado dele, empática, né? Empática. E ele começa a chorar, ele começa a colocar aquilo que ele tá para fora. Ela coloca, né, a mãozinha ali e fala que entende ele. Aí depois que ele passa por aquela tristeza, ele levanta e fala: agora vamos então, agora eu tô pronto. Aí a alegria fica assim e pergunta assim: mas o que você fez? Ela falou: nada, só ouvi ele. Né? Aquilo eu achei muito legal e muito didático para entender que as emoções todas, não existe emoção ruim. Todas as emoções, elas são importantes, elas vêm para nos ajustar, né? Às vezes, ou a maioria das vezes, pelas nossas experiências, elas chegam desajustadas, mas isso não quer dizer que elas são ruins. Verdade. Então, e até então, a alegria desprezava a tristeza, Exato. né? Na verdade... Durante quase todo o filme inteiro, né? Achava que ela não tinha utilidade nenhuma, que ela deveria ficar longe, isolar ela da Riley, né? Sim. Como se isso, se aquilo fosse determinar algo negativo para a vida dela, né? A tristeza ali durante um bom tempo foi visto como negativo. Até tem uma cena que ela coloca ela numa roda, assim, você, né? você vai ficar aqui. Que acontece um pouco também no 2, né? Mas com uma outra emoção, né? Que eu vejo que a criança, ela foge da tristeza, ela vê o lado bom da coisa. Por isso que a gente fala, ai, como era gostoso ser criança. Sim. Porque você não lembra muito de situações tristes, situações mais traumáticas e tudo mais. Você tende a ser mais alegre, tende a ver a vida com mais luz, com mais alegria, com mais felicidade, né? Exato. Eu acho que é natural da gente, Mas né? chega uma hora que Que Tem uma essa hora que- emoção, a tristeza vem, né? Exato. E tá tudo bem quando ela vem. Porque É, a tristeza porque- ela tem essa função de nos ajustar a uma situação, né? A tristeza ela é importante. Seria muito estranho, por exemplo, sei lá, aconteceu uma coisa muito ruim. Você bateu o carro. Sim. E você sai lá de uma batida do carro feliz comemorando. Bati o carro. Peraí, tem alguma coisa errada. Você tem que ficar ali ou triste ou com raiva, né? Porque a emoção ela vai te situar a situação e te ajudar a fazer com que você se adapte àquilo, né? É que muitas vezes, como eu falei, a gente não aprendeu a ter uma inteligência emocional para lidar com a situação, né? Então, Tem um trabalho científico que é muito interessante, que mostra assim, uma criança que sofreu maus tratos na infância, uma criança que nunca sofreu nada na infância e uma criança que sofreu os sofrimentos naturais da vida. Então, uma super protegida, uma com maus tratos e aquela que foi recebendo as adversidades naturais da vida. Quais têm mais propensão a ter depressão na vida adulta? Maus tratos, sim. depressões mais graves, mas aquela que nunca recebeu, aquela que sempre foi super protegido, nunca
vivenciou nada de sofrimento também. Sim. Essa pode ser? Sim. Pode ser uma Sim, pessoa sim. depressiva? Quando é muito protegida. Porque você não pode sim. proteger a Uau. criança das emoções normais, do sofrimento, das frustrações. Sim. Você amputa ela, assim, As frustrações são muito importantes para sentir em casa. Então, assim, quando você só fala assim pro teu filho, quando tudo passa a mão, você está ensinando que o mundo é assim lá fora. Né? E aí quando ele precisa escutar um não lá fora, quando ele precisa aceitar a hierarquia de um trabalho, enfim, ele não vai aprender a lidar com essa frustração, não vai aprender a lidar com esses nãos. Ele não treina a resiliência. Não treina a né? resiliência, né? Então, aprender, eu sempre falo para os pais quando eu atendo, eu falo assim, aprender a ter resiliência, ter os limites, a frustração, é dentro de casa. Porque, além de ser um lugar seguro para a criança, é um lugar onde essas emoções vão aparecer pela primeira vez e depois elas vão sendo trabalhadas, fortificadas, né, pela base que você deu. Não, e a criança tem um experimento que eu assisti há pouco tempo atrás. O bebê, o pai ou a mãe segurando o bebê, aí ele vai e bate, ele tá levando o bebê, vocês viram esse experimento? Não. Ele vai e bate na parede e fala, ai não, desculpa, bateu a cabecinha, que dó. E aí a mãe e o pai fazem uma cara de dó. A criança começa a chorar, é um experimento que funciona. Por quê? Porque a criança não tá ali habilitada para administrar os sentimentos. Então, ela vai pegar os sentimentos de quem está passando, ela repete. Então, fica tudo, ai, não. E a criança dispara a chorar. Sim, tipo como uma E empatia. é um experimento, exato, é um experimento que foi feito nos Estados Unidos e agora eles colocaram como acontece que a criança não sabe administrar, né, o sentimento dela. E aí, quando ela vê os outros com aquela dor, né, que parece, ai, doeu muito, ela, uai, e começa a sentir a dor. E como ela é sensível ao ambiente, né? Sim, isso, muito né? sensível ao ambiente. Até muito porque sensível. você vê até pelo próprio filme que as próprias emoções elas estão aprendendo ali junto com ela, né? E os pais também E os estão pais ali também. Adoro acolhendo. quando aparecem as emoções dos pais, isso é muito engraçado. As emoções dos pais. Eu acho que ali eles colocam de uma forma mais resumida, porque os pais adultos têm mais sentimentos, né? Eu acho que eles têm mais emoções ali, né? Tem muito mais emoções, né? E aí eu tô louca pra ver o Divertidamente 3, 4, 5, Será né? que vai ter a cabeça dos pais? Mas assim, será que vão explorar mais? Eu Seria acho. legal, né? Se Nossa, explorasse a cabeça muito. dos pais. Será que não? Você vê que na puberdade, indo pro 2, rapidamente, na puberdade eles começam a quebra tudo, porque a gente vai ter a gente vai ampliar esse ambiente. E que eu achei muito legal, lembrando que, né, se você não assistiu ainda, a gente tá fazendo uns spoilers, né? Mas assim, no 2 parece que vai reestruturando a cabeça dela, né? A mente dela, porque você vê até aquele lugar das emoções, você percebe que parece que tá numa reforma. Né? As ilhas, né? As ilhas. Tudo em construção, em reforma, estão ampliando, né? Ampliando. Agora, a Riley, no começo, né? No 1, na primeira parte do Divertidamente, ela lida muito mais com a tristeza e a felicidade, né? Mas por que vocês acham que os outros sentimentos não entram tanto? Porque ela ainda é criança, né? Algumas emoções mais complexas vêm na adolescência, né? Então, a ansiedade, o tédio... quais são os outros mesmo? Você diz no 2? No 2, que entra ansiedade, mais. o tédio, a inveja... A inveja, né? Que começa a aparecer... O medo. Não, o medo já está desde o primeiro. Não, o medo é... O medo já é o... não, é a vergonha, né? A vergonha. A vergonha, E aí, ele é ótimo. Esses sentimentos mais complexos Gente, começam a adorei aparecer. o tédio lá. Eu tenho um app. Eu tenho um app aqui para Muito arrumar. legal, Eu acho que se fosse o Divertidamente no menino, o tédio teria uma participação maior, viu? Você acha? Também, né? Eu acho Eu também também. acho. Eu também acho. Nossa, podia ter um Divertidamente... Dos né? dois lados, né? Não só a Riley como menina, Não, mas ter um menino. Isso ia ser interessante. Mas sabe no 1 que me impactou? Aí vocês perguntaram para mim, qual que você gostou mais, do 1 ou do 2? Assim, eu particularmente gostei mais do 1. Porque eu me emocionei mais, sabe? Uma parte, assim, uma cena que eu achei muito bonita foi uma hora em que a Alegria e o Bing Bong, que é lá o amigo imaginário, cai num buraco. Era o buraco do esquecimento. Sim. Tudo que caísse lá dentro, né, as memórias, tudo, elas iam se apagando com o tempo. E aí começou aquele, né, a rodar tudo, E aí eles acharam o foguete. Sim. O foguete que também ia ser apagado lá. E assim, aquela situação, eles tinham que voltar para a sala de comando o mais rápido possível para ajudar a Riley. E aí a Alegria, que era muito animada, vamos lá, a gente vai conseguir, sobe no foguete. E eles tinham que cantar alguma coisa, né?
Aí tinha uma música tinha que uma eles música. cantavam, e aí e começava a cantar a música e subia e não conseguia. E aí ela de novo, animada tal, e tentava de novo, mas não tinha força para subir. E aí até, sei lá, quarta, quinta vez, o Big Bong, ele começa a perceber que ele está fazendo peso e que para a Alegria conseguir salvar a Riley, ele tinha que sair, ele tinha ele tinha que pular do foguete para que o foguete ficasse leve e ela conseguisse mesmo subir. Aí essa cena foi muito interessante, porque parece assim ele percebendo, sabe? Aí ele mesmo fala assim, vamos lá, vamos a última vez então. E aí os dois sobem, e aí começa a cantar música, aí sobe e tal. Aí quando ele percebe que ele cai, ele sai. Quando o foguete pegou a força, Quando né? o foguete pegou a força, aí ele sai. Aí a Alegria consegue sair, né? Toda feliz, ela vira para trás, Big Bong, conseguimos! Aí ela vê que ele não está lá. Aí, quando ela olha para trás, aí ele fala assim, tchau, né? Salve a Riley, alguma coisa assim. E ele começa a desaparecer, né? Mas eu achei tão lindo, e assim, tanto da nobreza dele, que pela Riley, né? Ele ficou para trás e desapareceu. Mas também, assim, a gente pensar que ele era o amigo imaginário. E que, assim, ela estava mudando, ela estava indo para uma pré-adolescência, né? Ele tinha que ficar para trás mesmo. Poderia ser um peso ao longo da vida dela, ela ficar com um amigo imaginário, né? Não, e é incrível, Então, se foi você linda conversar essa com uma cena. criança, ela não lembra do amigo imaginário. Ela sabe que ela teve uma companhia. Já conversou com uma criança? Ela fala assim, Sim. eu tinha um amigo. Mas ela não lembra direito, mas ensinou muito para ela, porque ela estava conhecendo Sim. dela mesma, né? Sim, que A coisa coisa mais mais E essa linda. cena é de chorar, né? Não, é Assim, lindo. É linda, né? É lindo. Realmente é de chorar. O Divertidamente 1 é de chorar. E você, Porque- Karen, qual cena aqui tem alguma parte do Divertidamente 1 que você... Olha, tem várias. O Divertidamente 1, eu acho que a parte que a alegria entende, essa é a parte mais que mais me comove, é a hora que ela entende que a tristeza é importante. Sim. Que ela pode acolher a tristeza e parar de separar a menina, né, da Riley. Entender que elas são uma forma de equilíbrio. Sim. Então, isso pra mim Tem aquela cena que ela olha a bola, né? Daí, não sei se é a parte lá que o pessoal tá comemorando. Ah, essa parte é linda. Sim. Né? Que daí aí a alegria percebe que a tristeza levou ela a viver uma alegria, não A foi? viver uma Que, alegria. assim, na verdade, a Riley tinha perdido um jogo final e ela que tinha, acho que, perdido o gol, alguma coisa assim. Sim. E aí ela ficou muito triste, estava desanimada e queria desistir de jogar. E aí ela sente aquela tristeza, aí aparece a tristeza. E aí, para animar ela, os pais e os amigos vão lá tirar ela da árvore, que ela estava lá triste, sentada na árvore. E aí a tristeza, a alegria naquele momento, ela vê, gente, da tristeza pode surgir alegria, né? Uma é consequência do outro. Uma pode ser, ela pode... O que a gente estava falando lá, até com o doutor Adriano, né? Que assim, a gente estava até comentando no outro episódio, Sim. que Uma tristeza pode levar a uma uma depressão consequência. pode levar Exato. alguma consequência positiva na sua vida, por exemplo, né? Depende muito e por isso que é o trabalho, né? De você É o saber conhecer extrair. as suas emoções, Conhecer, extrair, como eu falei, né? Nenhuma emoção é ruim, todas são boas. E a cena final? Do Divertidamente 1, Que também é muito linda. gente, tô tentando lembrar da cena. Que assim, elas finalmente, a tristeza e a alegria conseguem chegar na sala de comando. E aí Sim, a alegria sim. fala assim para a tristeza comandar que aquele era o momento dela. Sim. Né? Que realmente ela entende que aquele momento era da tristeza. E daí até a tristeza fica meio assim, né? É uma generosidade de entender que ela está dividindo o espaço, né? E até que o ambas são momento, né? importantes. E é o momento, assim, que ela precisava se recolher, sentir aquela tristeza para sair do ônibus, que ela estava tentando fugir, né? Voltar para Minnesota. E aí voltar para casa, triste, né? E para ser acolhida pelos pais, como ela foi. Sim, muito Ah, legal. é lindo. Foi linda É aquela maravilhoso. Lindo mesmo. cena. É maravilhoso. Agora o 2, eu me identifiquei muito, Eu porque também gostei muito do 2, gente. a ansiedade estava lá. E eu Sim. acho que eu acolhi na Por minha que adolescência. vocês se identificaram com o do... Nossa, Não quando sei. chegou a ansiedade, eu já falei, Yes, Aí yes, depois, yes. no meio do filme, quase eu falei, vai embora daí, tua... Não, que eu acho que eu abracei, agarrei na ansiedade, assim, na minha adolescência. No primeiro e trouxe momento? ela, não, eu Sim, trouxe ela eu com também 40, trouxe ela. eu trouxe, eu ainda tô com ela. E ela tá aqui, pode entrar, tô brincando. Entra aqui, ansiedade!
Seja bem-vinda. Mas e aí quando a gente fala da ansiedade, ela tomou um protagonismo incrível em tudo, né? Em todas as redes sociais, em todos os lugares que você vê, fala-se sobre ansiedade. Mas por quê? Porque a gente está passando por um momento onde a gente reconhece, somos ansiosos e vamos ter que trabalhar com a ansiedade. Você sabe, né? Aquela estatística famosa, né? O Brasil é o primeiro país em ansiedade do mundo. Segundo ranking, a OMS, a Organização Mundial de Saúde. E por que você acha, Flávia? Que o Brasil... Por que a gente porque não tem motivo. Não tem motivo pra ser Eu acho que... O brasileiro não tem motivo. Eu te cito 10 agora. Somos estressados, porque eu fico vendo assim, a gente vai analisando, né? No Oriente, ali na Ásia, eles trabalham com muito mais afinco, com muito mais seriedade. Aqui não, aqui às vezes a gente sai, vai ter as férias, a gente tem um clima mais ameno. Por que a gente é tão mais ansioso do que... A ansiedade, os dois núcleos centrais da ansiedade é o medo e a preocupação. Então, assim, falar Brasil. Por que Brasil? Se a gente pensar em medo, quem que não tem medo no Brasil? A gente tem medo desde sair e ser assaltada, até o medo de um futuro que você possa, sei lá, não ter condições de pagar sua conta, entendeu? A instabilidade política. A instabilidade política, econômica. Isso de segurança também. De segurança, de todas as formas. Isso faz todo sentido. Então, isso é um dos motivos grandes. Mas peraí. Mas tem outros países que são assim. Então, assim, o Brasil também tem, provavelmente, outros motivos, né? Preocupação, né? O outro núcleo. Eu acho que o Brasil, quando eu penso nos meus pacientes, o que mais gera ansiedade nos meus pacientes é o trabalho. Então, é aquela competitividade, uma pressão muito grande, né? Querer ter muita coisa, ganhar muito pouco. Então, assim, se preocupar com problemas financeiros, com problemas de saúde, não ter convênio médico, não ter... Então, assim, o motivo de preocupação também tem muitos, né? Exato. Mas daí a Flávia gerou uma polêmica aqui, eu acho. Porque ela falou que um dos núcleos da ansiedade é o medo. Mas espera aí, o medo e a ansiedade eram personagens diferentes no filme? Será que a Flávia está falando coisas da cabeça dela? Será que a Flávia não estudou? Flávia, justifique-se. Eu acho que o medo deveria se chamar medo mesmo. Só que a ansiedade nessa personagem devia chamar preocupação. Aí é um nome que não ia ser bonito, né? Mas ia ser tensão, talvez tensão, preocupação. Porque esse núcleo que a gente fala de medo e ansiedade, o medo tem muito a ver com a questão da liberação de adrenalina, né? Sim. Do medo, do corpo, do físico. E a preocupação é aquela coisa muito mais mental. Sim. Né? E assim, a ansiedade... Mas que pode ser chamada de ansiedade também, Então, a ansiedade do Divertidamente era a ansiedade mais mental. Sim. Depois a Riley teve o medo, né? A crise de ansiedade lá. A crise que eu achei de ansiedade foi... Ela descreveu. Vocês já tiveram a crise de ansiedade? Eu tenho diagnóstico de TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada. Então, já tive a mesma coisa de síndrome do pânico? Não é? Eu vou explicar. Qual é a diferença entre a síndrome de pânico e a TAG mesmo? O dela foi TAG. O dela foi TAG? Foi crise de ansiedade. Por quê? Porque existia uma situação que estava levando ela a medo, a preocupação, a tudo isso, os pensamentos dela estavam, né? E ela estava assim, jogando, e eu não sou boa o suficiente, depois ela trombou com a outra menina, então aquilo foi gerando nela uma emoção misturada, né, da ansiedade, né, que seria medo e preocupação. E ela ficou naquela ansiedade até as coisas se resolverem dentro da cabeça dela, né? As emoções lá se organizarem. Essa foi a parte mais linda de as emoções. O ataque de pânico, ele é algo que é totalmente sem sentido. De repente, é devastador e a pessoa acha que está tendo uma morte súbita por algum motivo. Entendeu? Já tive Você já teve qual? Ataque de pânico ou... Uma crise de pânico. Crise de pânico. Essa crise de pânico, eu sentia que eu ia morrer, porque acabou o ar e ficava tudo aquecido e era frio, era quente, mas era sem motivo algum. Eu estava trabalhando,
tranquilamente e de repente começou a vir uma sensação de morte. Esse é ataque de pânico. É uma sensação de morte mesmo. É horrível, eu olhava né? e falava, gente, aqui no trabalho não tem nenhum risco, eu não estou sob risco. Sim. De onde saiu isso? Né? E interessante que você também falou, né, Flávia, que o pânico é facílimo de tratar, né? O ataque de pânico, ele é terrível, né? A sensação é horrível. A pessoa, tem gente... Mas, assim, o tratamento é simples, assim, é uma medicação, né, que a gente passa, um inibidor de recaptação de serotonina, e normalmente ele se estabiliza... Em uma semana eu tomei. Assim, vamos falar que é até fácil. Sim. Foi, em uma semana eu tomei. Mas quando eu vi a Riley tendo aquilo, é engraçado que eu me identifiquei pensando que era isso. Ataque de pânico, não, foi crise de ansiedade. Então, porque as pessoas que não têm esse entendimento mais, né, apurado, alguém leigo como eu olhei, nossa, olha, eu acho que eu já tive isso, como a Riley tem, né, como ela teve. Então, naquela cena onde está tudo se misturando e a ansiedade mesmo, ela já está atônita ali, né, não está falando mais nada, ela não está mais Perdeu em controle. o controle total, né? Ela não está mais em controle. E aí, para mim, é a cena mais impactante, né? Quando impactante. todos eles entendem que ela precisa de todas as emoções para colocar ela no eixo e colocá-la no equilíbrio. E o que é legal também é entender assim, né? A gente vê a ansiedade no filme como uma vilã, mas a gente percebe que ela não é uma vilã. Ela não é. A ansiedade, ela é importante. Sem a ansiedade, a gente não estaria nem aqui. O problema é quando ela está descontrolada, né? Exato. Quando ela está descontrolada, assim como quando qualquer emoção está descontrolada. É que a ansiedade, ela acaba sendo muito mais... acho que afeta mais, né? Do que, às vezes, outras emoções. E equilibrar a ansiedade, ela é mais forte, né? Como se ela tivesse uma personalidade mais forte, mais potente ou não. Eu tenho a pessoa pessoa ansiosa é uma pessoa que é muito rigidez mental, assim, Sim. né? Mas aí ela já desequilibrou. Aí você fala, a pessoa é ansiosa, pronto, ela já desequilibrou. Certo? Ela já não é mais uma pessoa equilibrada. Você falou, essa pessoa é ansiosa. Ela está ansiosa ou ela é ansiosa? Pode ser as duas coisas. Olha. Pode ser uma coisa de personalidade, uma pessoa que já nasceu com uma personalidade mais tensa, mais preocupada. Normalmente tem a ver muito com o ambiente em que ela viveu, né? E tem pessoas que começam a ter ansiedade por alguma situação da vida. Então minha filha nasceu e ela tem um problema cardíaco, eu nunca fui ansiosa, eu comecei a ficar ansiosa. Mas você sabe uma parte, só emendando que eu tô vendo aqui que eles estão... Viu, Karen, como é chato? Passou voando. Como é chato. Mas você sabe, que legal. a parte que eu achei... Uma parte que eu achei fundamental fundamental. Parece a minha irmã falando. Minha irmã, ela fala assim com você. Fundamental. Beijo, irmã da Flávia, que eu não sei quem é. Ela fala assim... Como é o nome da sua irmã? Silvia. Beijo, Silvia. Beijo, Silvia. Silvia Sano. Silvia Sano. E aí, ela... Como que chamava o nome daquele negocinho, assim? Que era a identidade dela, né? O DNA. Como se fosse a identidade. Mental, sei lá. E assim, a coisiquinha azul. E assim, que a alegria chega para ansiedade e fala assim, não é você que determina quem a Riley vai ser. E aí era amarelo, né? Aí ela... eu não... Desculpa, tal, eu só queria proteger ela, né? Mas aí a alegria consegue tirar lá a ansiedade e aí ela consegue tirar tudo que a ansiedade tinha feito, consegue tirar aquela parte. Trauma, é como se fosse um trauma. Não, as lembranças. Aquela é como se fosse uma personalidade que ela estava compondo lá, desenvolvendo. Aí ele consegue tirar. Aí o que ela faz? Ela sai correndo e coloca o que ela tinha feito anteriormente. De bom, né? Só que assim, a alegria começa a perceber que também é uma alegria tóxica. É aquela coisa também. Que não ia funcionar mais ali pra ela. Só aquilo era muito elementar pra ela. Era muito... Que ela tava trocando mesmo. E que era toda bonitinha, né? Toda e que ela tava virando uma adolescente. E que assim, era muito mais complexo do que ela ficar com aquela forma de personalidade infantil até então, né? Que ela tinha formado. Sim. Aí é legal quando ela tira... E aí a personalidade dela se forma sozinha, né?
através de todas as experiências e os pensamentos que ela tinha tido Todas, até né? agora. Todas, né? Sim. E que é legal é que mesmo quando forma depois, você vê que ela não tá ela não tá também toda bonitinha, Toda né? pronta. Ela Não. tem toda... E tem todas as formas que Em mostra construção. e que mostra que nós seres humanos, nós somos assim, né? Nós Em não construção, precisamos né? ser perfeitos também. Irregulares. Nós somos irregulares, né? Nós temos as nossas vulnerabilidades, Sim. nós temos nossos desafios, não somos perfeitos. E é isso que faz a gente ser quem somos. Não, E, a para ela se liderança, formar, né? Ela entendeu que todas as emoções tinham que estar lá em volta e abraçando, Exato. né? Foi muito linda faz essa parte, cena. E tem uma mensagem também, eu como workaholic, né, que sou, e a parte de liderança me tocou muito nesse filme. Também teve um momento da liderança, porque até então a alegria, a Joy, sempre foi a líder de todos. Né? Precisava modificar alguma coisa na torre de controle, olhavam para Joy, né, para Alegria, para saber o que ela ia fazer, o que ela ia comandar. E tem um momento que eu achei bárbaro, porque ela surta, ela tem um burnout. Né? Aquele momento dela de burnout, eu me identifiquei demais. Não aguento. Gente, Tipo, eu não me aguento, entrego, né? eu me entrego, tá tudo bem. Por que eu tenho que ser sempre perfeita? Por que eu tenho que estar sempre aqui? Acho que a ansiedade tem razão mesmo, né? Exato, e aquele momento, ela tem um estouro e fala assim, tá bom, eu sou a líder, mas agora todo mundo, vou precisar de todo mundo, né? Eu achei isso muito legal no termo de liderança. Que legal. A alegria que até aquele momento comandou, ela divide a liderança com Olha todos. que legal, eu achei não tinha aquilo percebido muito... esse lado, Eu olha também não, aí. verdade. Tá Porque vendo? você Essa é vê uma isso. parte muito legal. Você é workaholic da York Da York Solutions. Solutions, que também... É uma empresa de comunicação e marketing. E marketing, que Marketing. faz aqui a direção... A nossa A direção e produção do do Surtadamente. Surtadamente, com Sim. muito amor e carinho. Como que é divertidamente em inglês mesmo? É Inside Out. Inside Out. Inside Out. Que é divertidamente mesmo? Não, é de dentro pra fora. Não é divertidamente. Que engraçado. Eles traduziram Vai de uma ver que a outra ansiedade foi uma tradução errada. Pode ser que seja tensão, sei lá, alguma coisa. forma. Não, é anxiety. É anxiety. Mas eu Ansiedade. acho que é muito por esse tempo que a gente está passando. A Que a ansiedade, ansiedade- ela é uma keyword mesmo. Talvez. Era uma- Aham. Eu ia querer entrar em alguns temas sobre algumas polêmicas de opiniões diferentes de psiquiatras e psicólogos, mas não vai dar tempo. Mas assim, foi muito legal esse papo. Muito legal, gente. esse que é o Obrigada resumo pelo desse papo. convite. Obrigada pelo convite. Imagina, Foi boba. muito ótimo, né? Foi muito ótimo. Mas, gente, é porque eu também sou fã do Divertidamente e sou fã desses dois, e sou fã desse tema todo. E falar sobre emoções é o que nos toca. Levar toda essa informação, esse conteúdo para os nossos grandes aqui seguidores é o que nos move. Exato. Gente, se vocês... Eu nem sei qual câmera que eu olho, vou ler aqui. Se vocês ainda não assistiram, vale super a pena. Acho que tá no Disney Plus, o Surtadamente 1. E ainda o Surtadamente 2 até a gravação de hoje nos cinemas, né? Mas assim, vale super a pena. Acho que tem uma forma pedagógica. Dentro da psiquiatria... Eu vou falar de mim, né? Psiquiatria, dentro da psicologia existem várias teorias sobre emoções, podem haver divergências, sim, mas para o público geral, eu acho que o importante é entender como as emoções funcionam de forma básica dentro do cérebro, não se preocupar com as opiniões diferentes em si, mas sim com o efeito positivo que o filme traz, que eu acho que isso que é legal. São grandes lições. São grandes lições, né? E acho que é um filme mais para adulto do que para criança, né? Muito Sim, mais. tem muitas Porque são crianças muitas que não coisas que a gostaram, gente... eu não sei, pelo menos eu ouvi, É muito né? Posso mais. estar falando bobeira, mas... É muito mais, é muito. E se Ensina você para assistir, todos, na verdade, se né? você assistir Inclusive pros várias adultos. vezes, você vai ver outros significados. Sim. Realmente é uma aula. Exato. E obviamente que existem várias outras emoções, né? Não só aquelas, mas é aquelas Mas ali acho que vão aparecendo no 3, no 4, no 5. Sim. Teve a Vai- nostalgia, que deve É, chegar que não um demo- pouquinho mais de pé, né? Lá. Que não demore tanto também, né? Porque esse demorou. Acho que o primeiro foi em 2016, né? Sim, mas eles tiveram 2015, um problema, 2016. né? Depois das curiosidades, eles tiveram um problema com os desenhos originais. Eles perderam os formatos dos desenhos originais e aí eles tiveram que refazer todos os Really? personagens. Não Sim, sabia. Olha, que por isso que eles demoraram tanto. Karen também É cultura cult, Disney, cult. cultura Disney. É, exato. Karen, qual que é o seu Instagram? My Instagram. Yes. Meu Instagram é @karenlin.networking. E o do York também tem ou é só o seu? Não, é o meu. Hoje É o eu seu. foco no meu para Você é o- promover. Eu sou York Solutions, Sim. eu e minha equipe, a Isa, linda, maravilhosa, nossa jornalista querida.
e a nossa equipe toda por trás, né, da York. Mas hoje o meu Instagram é focado no Karen Lin e com o meu foco networking. E... Doutora Flávia Sano, @doutora Flávia Sano. É o meu. E o seu, O meu, Paulo? @psi Paulo Siqueira. Mas a gente não pode esquecer também da onde que nós estamos agora, Flávia. Onde nós estamos agora No também? No @Clínica Etos, SJC. Não, mas além... Clínica Etos. Mas aonde o Surtadamente está agora também? Vai para a no nossa TikTok. plataforma. Adoro TikTok. A gente tem Surtadamente no TikTok, Tá muito gente. legal, Uma gente. estreia com todos os shorts mais interessantes do mundo. Depois lá. você vê os shorts, vai lá pro nosso canal, se inscreve, faz um monte de comentário. A gente está esperando aqui um monte de comentário. Aqui, Coloca o sininho ali, porque toda quinta, às 18 horas, tem um novo episódio do Surtadamente pra você. Isso mesmo, gente. Então, ó, um beijo no seu coração. Um beijo. Até semana que vem com mais um episódio de Surtadamente. Tchau. Tchau, tchau. E não surtem. Não, jamais. Não surtem. Tem uma coisa que eu queria falar por último. Eu acho que no próximo Surtadamente tinha que entrar esse personagem aqui, ó. É O verdade. surtadinho, Verdade. tá? Do Divertidamente. mas assim, pra No gente- Divertidamente, Como não dá tempo, então o pessoal que tá aí assistindo, escreve aí como que vocês acham que o Surtadinho ia ser no filme. É Como será que ia ser a verdade. personalidade Como é que deles? ia ser a Comenta aí. personalidade do surtadinho, Será gente? que ele ia ser uma emoção ou será que ele ia ser alguma coisa lá? Uma entidade, não sei. Muito louco. Gente, Tchau. agora Tchau. sim. Beijo. Beijo. Tchau.